Chegou a hora de nós nos unirmos, definirmos uma estratégia e diretrizes para que a gente possa ter alguma coisa que não nos permita, que nos permita também estar no proativo, não só no reativo, tá? E para falar um pouco sobre uma proposta dessa estratégia, eu vou chamar o Paulo Enéas, todo mundo conhece, do Crítica Nacional. Cláudia Castro, Thomas Konutai, e como também estratégia é rua, Marcelo Reis. Tudo bem? Bom, para iniciar o painel, eu vou pedir para que o Paulo Enéas, então, faça aí a apresentação de uma proposta inicial do que a direita deve ter como estratégia e diretriz. Não cometer de novo o mesmo erro, deixa eu chamar alguém aqui que é bastante atuante também, é do movimento Juntos pelo Brasil, Leandro Murray, está aí? Leandrinho? Está vindo aí. Esse garoto é um guerreiro. Tá bom. Aqui, peraí, deixa eu ver, deixa eu me ajeitar aqui. Falta de hábito. Peraí. Alô, bom dia, está ok, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Meire, bom dia. Eu quero agradecer à Fundação Jânio Quadros pela iniciativa do convite. Bom, o nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação bastante breve de uma iniciativa que eu venho tomando já há algum tempo no meu portal, o Crítica Nacional, que muitos dos senhores da senhora já conhecem, de apresentar alguns temas... Opa, peraí. Desculpa, Paulo, eu vou interromper o Paulo, porque, assim, várias pessoas estão pedindo para que eu peça silêncio, porque existem grupos aí conversando e está atrapalhando a apresentação, tá? Então, por gentileza, vamos prestar atenção no palestrante, porque a gente está adquirindo aqui muita informação importante. Obrigado. Então, deixa eu só ajeitar a papelada aqui. Bom, então é isso. Bom, na verdade, a minha intenção, então, é apresentar aqui de maneira breve, fazer, vou dizer exatamente uma apresentação, mas uma introdução a um trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo e que pretendo, inclusive, nós vamos daqui a aproximadamente um mês, no evento específico do Crítica Nacional, aqui em São Paulo, que será divulgado em mais detalhes, trazer mais um detalhamento a respeito. Mas a intenção é basicamente o seguinte, é tratar de um tema que envolve aquilo que talvez seja os nossos principais desafios, né? Como organizar e estruturar a direita brasileira para que ela possa ter uma ação política efetiva, capaz de se apresentar como alternativa, não só de poder político, mas capaz de fazer a guerra política contra a esquerda de modo eficiente. Talvez esse é o maior desafio que nós temos. É evidente que nós temos aqui hoje no Brasil, até nos antecederam aqui pessoas com grande capacidade, competência, ou tratando de temas de grande relevância, isso, quanto a isso não há menor questionamento, mas vamos pensar na ação política efetiva que é necessário fazer para que a gente possa enfrentar aquele que é o grande inimigo da sociedade brasileira, hoje do mundo ocidental, que é o movimento comunista articulado com as forças globalistas, e, em particular, seus aliados islâmicos, que tem como alvo uma ação muito direcionada aqui contra o Brasil. E nós, aqui no Brasil, hoje, a direita, quando a gente fala de direita brasileira, as pessoas falam, mas não existe uma direita. Não, eu entendo que existe, sim, uma maioria conservadora na sociedade brasileira, uma maioria de base cristã. Existe um grande número de ativistas que se colocam no campo da direita, seja como conservadores ou liberais, mas qual que é a nossa grande deficiência? Nós não temos uma ação política articulada, pautada numa estratégia de um lado e numa visão elaborada de ações concretas de curto e médio prazo, pensadas em termos estratégicos. Porque isso é uma tarefa de uma estrutura, aquilo que seria idealmente uma estrutura partidária, e que nós não temos no Brasil, uma estrutura partidária com essa expressão. Bom, então, para começar aqui, para não estender muito, eu gostaria de começar com um diagnóstico, que, embora acho que ele é até meio óbvio, mas é bom mencionar.
O que caracteriza a sociedade brasileira nos últimos meio século, né? Entre outros? É a ausência de uma estrutura, a ausência de uma direita conservadora organizada como força política atuante na sociedade. Esse, talvez, é a principal, uma das jabuticabas da característica política e institucional brasileira. A cada eleição, o eleitor brasileiro ele é convidado, não é nem convidado, ele é obrigado, né, por lei, a escolher entre ruim ou pior. Ou você escolhe a social-democracia ou os comunistas, né? Apesar de ter iniciativas pontuais de candidaturas ao longo desse período, mas, objetivamente, a disputa de poder no Brasil, de poder institucional, estou me referindo aqui ao poder institucional, evidentemente, ela vem se dando há muitos anos, há décadas, entre socialistas de um lado, e socialistas e comunistas de um lado, e a social-democracia de outro. Naquilo que se convencionou chamar de estratégia das tesouras. E é nessa área que reside no Brasil. Portanto, o Brasil se torna refém da sua própria classe política, formada majoritariamente por comunistas, socialistas e social-democratas, que torna a sociedade brasileira refém desse segmento e, portanto, incapaz de ela própria encontrar rumos para definir o que nós queremos para o nosso país no futuro. E quem vai dar esse rumo? Bom, quem tem, pelo menos, a obrigação de apresentar alternativas de rumo de futuro para o país é a direita conservadora. E esse é o nosso grande desafio, nos constituir como força política capaz de disputar, não apenas para marcar posição, como se diz em tempos idos, mas disputar efetivamente na sociedade brasileira, se apresentar como alternativa para fazer corresponder aquilo que é a vocação real da sociedade brasileira, que é uma vocação de natureza cristã, conservadora, e que não encontra expressão na classe política hoje que supostamente a representa. Portanto, esse período que o Brasil viveu, de alguns anos, de algumas décadas, aliás, de uma ausência de uma direita conservadora como força política, teve como consequência grande parte das mazelas que nós assistimos, como, por exemplo, a ocupação permanente e constante, como foi bem relatado aqui na questão da educação, da esquerda nas instituições, não só de formação de cultura, mas também nas instituições de Estado, como o judiciário, as instituições de ensino, sejam as básicas ou superior. Por quê? Porque nós não conseguimos nos constituir como alternativa. Porém, o que acontece? Eu entendo que nos últimos anos, e pouco tempo, em termos históricos, é ontem, né? Nos últimos 4, 5 anos, talvez, tenha havido, de fato, um renascimento, podemos chamar de um renascimento, de esforços da direita conservadora brasileira, de procurar se apresentar à sociedade. Esse evento aqui mesmo é um exemplo nesse sentido. Esse renascimento, que vem acompanhado, ele teve a sua expressão muito evidente nos movimentos de rua, que teve períodos distintos, que culminou, no caso, o movimento de impeachment, e ele é marcado também, esse renascimento, por uma presença cada vez maior de autores conservadores, por exemplo, no mercado editorial, que ainda que ele atinja um segmento minoritário da sociedade brasileira, que é setor letrado, instruído, que lê livros, etc., mas que tem uma relevância e importância muito grande. Então, esse é um fato. Porém, a despeito desse renascimento, nós constatamos isso, que nós não temos ainda uma estrutura política organizada, capaz de, entre outras coisas, por exemplo, de oferecer respostas a cada fato da conjuntura. Todo dia, na política, acontecem fatos relevantes. Qual que é a resposta que a direita dá para isso? Né? Qual é a voz da direita? Quando eu digo voz, não é necessariamente um indivíduo, mas qual que é aquela instância reconhecida como sendo da direita conservadora brasileira que vai dizer o que pensamos a respeito de tal ou qual fato? Nós não temos. Né? Nós temos, talvez, seguramente, pessoas, lideranças nacionais ou regionais, pessoas respeitáveis de expressão, que podem dar a sua opinião, manifestar-se a respeito de um dado fato. Mas nós não temos uma estrutura que expresse esse pensamento, que não só em termos de disputa na opinião pública, como também capaz de, a cada fato, oferecer ou proporcionar uma diretriz de ação política para os diversos ativistas e grupos e movimentos de direita que existem no país, que são grupos
atomizados, extremamente importantes, têm feito coisas muito importantes, mas que são grupos ainda que se atuam de modo isoladamente, uma medida que não há uma articulação nacional maior nesse sentido, mas nós não temos essa estrutura nacional capaz de oferecer essa diretriz, né? Isso que seria essa plataforma que venha a ser, que pudesse vir a ser entendida como a linha de ação da direita de modo completo. Vou dar um exemplo. Quando nós tivemos o processo de impeachment, todos nós aqui, acredito que grande parte dos senhores aqui acompanhou esse processo, o que aconteceu no dia seguinte ao impeachment? Na minha avaliação, aconteceram duas coisas. A primeira coisa, a esquerda sabia exatamente o que fazer. A esquerda era tão bem estruturada em todo o Ocidente, que ela tem, inclusive, estratégias preparadas para dar respostas até nas situações em que ela sai parcialmente derrotada, como foi o caso do impeachment. Ela sabia o que fazer, e está fazendo até hoje. E o que a direita fez no dia seguinte ao impeachment? Naquele momento, eu até escrevi um texto no Crítica Nacional, um pouco com um título de ironia, dizendo, nós ficamos olhando para o céu estrelado, pensando o que fazer daqui para diante. Se o governo Temer é assim ou assado, né? Ou seja, não conseguimos definir estratégia alguma. O que explica, em grande parte, por exemplo, o esvaziamento das ruas, que nós observamos praticamente de um ano para cá. E a esse esvaziamento correspondeu ao quê? Correspondeu a situações em que, no novo governo, tópicos da agenda de esquerda continuaram progredindo, isso é fato, como, por exemplo, lei de imigração, ou ainda a ação de doutrinação ideológica por parte do MEC, continua existindo. E qual foi a resposta que nós demos? Nós ficamos dando respostas pontuais, reativas a isso. Porque não tínhamos nenhuma estratégia de ação política para aquele grande movimento de rua que era o movimento de impeachment, que fosse consistente com o novo cenário que se estabelecia com o novo governo. Então, ou seja, é a ausência de uma estrutura política capaz de oferecer respostas para isso, né? Pois bem, diante disso, a pergunta o desafio que eu acho que nós temos que fazer, então, é imaginar que o grande desafio para a sociedade brasileira e para as pessoas que estão preocupadas com os rumos da sociedade brasileira, ou seja, a direita conservadora, é procurar, não com urgência, né? Concordo com o Alain aqui, quer dizer, a questão, a gente não resolve as coisas com urgência, mas se resolve com o sentido da necessidade das coisas. É procurar a direita conservadora brasileira se constituir como força política articulada em nível nacional. Nós temos que fazer isso, e isso é uma urgência. Seja através de uma estrutura partidária. Claro, estrutura partidária no Brasil é complicado, não estou falando que estrutura partidária, estou falando de pessoas com legitimidade, com representatividade, que venham a se colocar para a sociedade e também, obviamente, para os ativistas, respeitando diferenças regionais e políticas que sempre existem, etc., mas para que a sociedade perceba, dizer o seguinte, olha, existe na sociedade brasileira um grupo de pessoas de bem, de direita, conservadoras, que estão tratando de tais temas, que para tal ou qual fato tem tal posição e tal resposta, que pode servir de diretriz para a ação de ativistas. É isso que nós precisamos com uma razoável urgência. E mais ainda agora, porque a partir no ano que vem, obviamente, acreditamos, né, pelo menos, teremos eleições, e vai haver uma coisa muito curiosa, na minha avaliação. Será a primeira eleição, salvo manobras muito perigosas da classe política, em particular do Poder Judiciário, será possivelmente a primeira eleição que não vai ser pautada unicamente pela estratégia das tesouras. Os brasileiros não vão estar mais limitados a escolher ano que vem entre um socialista ou um social-democrata. Ele vai ter opções reais de direita para disputar, para escolher ano que vem. Se vão ganhar, se não vão, é outra história. Mas essas opções estarão colocadas, em primeiro lugar. Em segundo, temas que realmente dizem respeito à vida dos brasileiros, à vida do dia a dia, brasileiros de todas as classes sociais, todas as regiões do país, eles tendem a estar presentes no dia a dia, tendem a ocupar realmente o espaço na disputa eleitoral do ano que vem. Por quê? Por que eu estou afirmando isso com uma certa convicção? Porque os movimentos de rua nos últimos anos, o desgaste da classe política, a repercussão da Lava Jato,
Tudo isso criou uma situação na opinião pública em que hoje não dá mais para a gente imaginar que um político convencional vai ser eleito com o discurso pasteurizado que fazia até a eleição passada. Há, por parte da população, um entendimento, ainda que difuso, etc., de que essas pessoas, essa classe política, não está tratando dos meus problemas reais. Meu problema real é o emprego, meu problema real é a violência urbana, meu problema real é na escola o professor doutrinando meu filho, minha filha de 4, 5 anos com educação sexual. São esses problemas reais que afetam a vida das pessoas. Quem, ano que vem, for colocar o dedo na ferida, tratar dessas questões, é que vai ser ouvido pela população. E não um sujeito marketado com botox falando de gestão do Estado. Porque isso aí é uma coisa que vai servir, não vai atingir a vida real das pessoas. Porque é isso que, na verdade, as pessoas vão esperar que um político, ou quem se propõe a governar o país, venha tratar. Então, para que isso tenha consequência, eu acredito que é necessário, sim, que a gente elabore, ou apresente, ou comece a discutir, uma plataforma que contempla essas preocupações. Eu estou colocando aqui de maneira muito pontual, uma plataforma que leve em conta que a direita brasileira precisa ter um discurso, eu não vou chamar de discurso unificado, porque as pessoas são diferentes, elas têm diferenças políticas que devem ser respeitadas, mas levar em conta que um conjunto mínimo de entendimento básico comum que vá demarcar a nossa fala, a nossa interlocução com a sociedade, para que deixemos de ser reativos e passemos a ser propositivos no sentido de dizer, seja na ação política institucional, seja junto aos chamados movimentos que a gente atua, para dizer o que nós defendemos e obrigar a esquerda a vir debater conosco, a vir contestar, não como o contrário, como nós fazemos hoje. Portanto, eu entendo que alguns temas precisam começar a ser trabalhados com urgência, com propostas objetivas, claras, pontuais, ser levadas para a população pelos ativistas, por candidatos eleitorais à eleição ano que vem, não importa o meio. Eu falo aqui da política para além da ação institucional, tratando de temas que eu entendo que são aqueles que são relevantes nesse sentido. Na minha avaliação, esses temas são segurança e defesa da vida. Eu não tenho dúvida. Ano que vem, o Brasil é um país, não preciso repetir aqui para esse público que é informado, é o país onde mais se matam pessoas em tempos de paz, civis. Morre anualmente mais gente aqui no Brasil do que em conflitos armados no Oriente Médio. Morre mais gente aqui no Brasil anualmente do que em algumas guerras do passado. Isso é sabido, é dado estatístico. É o problema mais... Embora nós tenhamos problemas na economia, é fato, mas o problema mais sensível que afeta o brasileiro comum no seu dia a dia é o problema da violência. Então, nós temos que dar respostas concretas a esse problema. Então, o que nós precisamos fazer, se for para tratar essa questão? Se for para falar com a população aquilo que ela realmente espera. Isso não é demagogia, né? Muita gente acha que falar aquilo que a pessoa quer ouvir é demagogia. Não é. Falar aquilo que a pessoa quer é ser sincero. Porque o problema real da pessoa não é aquele que está na cabeça do ideólogo. O problema real da pessoa é aquele que ela vive. É o problema que ela vive na sua vida concreta. Então, por exemplo, um tema que nós devemos começar a sair como defesa, intransigente. A direita pensa isso. Um deles, revogação do Estatuto do Desarmamento. É um tema obrigatório. Todo brasileiro deve ter assegurado o seu direito de se defender. Porque é um direito chamado, tem advogados aqui, podem me corrigir, é o chamado direito natural. Você não pode tirar de alguém o direito de proteger sua própria vida, a vida dos seus entes queridos e da propriedade. Um direito que nos foi tomado pelas políticas progressistas de esquerda, de tucanos e petistas ao longo dos últimos anos, ou, no caso, por meio do Estatuto do Desarmamento. Como fazer isso? Por meio de um projeto de lei ou de uma iniciativa concreta que assegure isso e que, se for para ter algum tipo de regulamentação, que ela seja pautada, por exemplo, na segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, como princípio. Aquela que assegura o direito fundamental de defesa acima de qualquer coisa. É preciso também falar de sistema carcerário. A mídia, a grande imprensa, ela pauta essa discussão do ponto de vista de quem está dentro das cadeias. Nós temos que ir para a rua dizer sim,
nós temos nós temos preocupações com o sistema carcerário, mas não do ponto de vista de quem está lá dentro, mas sim de quem está aqui fora, de que nunca irá para a cadeia, porque nunca irá matar, nunca irá roubar, nunca irá estuprar, nunca irá corromper. Então, nós temos que discutir, sim, retomar da esquerda esse monopólio da discussão sobre o sistema carcerário e dizer aquilo que nós pensamos. E não deixar a mídia ficar pautando essa discussão do ponto de vista do criminoso ou do condenado. Um exemplo disso é, por exemplo, exigir uma mudança do dispositivo constitucional que estabelece o limite de pena, o limite de cumprimento de pena para 30 anos para quem comete crimes. É sabido que no Brasil um criminoso ele raramente cumpre sua pena. Nós temos as progressões, uma série de mecanismos, temos os indultos. Temos que dizer não a tudo isso. Temos que escrever um documento e dizer claramente, se o indivíduo for condenado a 180 anos de prisão, no processo correto, assegurado o legítimo direito assegurada o seu direito de defesa, mas se for condenado, para além de qualquer dúvida razoável, a 180 anos de prisão, que ele cumpra os 180 anos. Depois ele pode sair da cadeia e procurar uma ONG preocupada em reinserir preso na sociedade, né? Detento na sociedade. Temos que rever os critérios de progressão de pena, que hoje, na prática, permite a qualquer criminoso, tendo cumprido um sexto da sua pena, voltar para as ruas. Nós temos agora nas ruas, de novo, quem matou pai e mãe por conta de dinheiro. Temos na rua, novamente agora, quem matou com uma criança jogando pela janela. A sociedade brasileira não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, nós temos que pegar e pôr no papel, dizer o que nós propomos contra isso. Nós propomos, então, que se acabe com o regime de progressão. E ponto final. Nós temos que dizer, por exemplo, claramente, que é para acabar com os indultos, ou com as chamadas, ao longo do ano, né, tem saídas, né, indultos disso e daquilo. Posso te interromper, Paulo? É assim, a gente tem que administrar o tempo, porque a gente tem que voltar às 2h, a gente tem vários palestrantes à tarde, que tem voos marcados de volta, então a gente vai administrar. Vou pedir para você, uma coisa que é importante concluir, elencar todos os pontos que nós temos que trabalhar, né? Todos os pontos que a gente tem que desenvolver uma estratégia e que parte dessa estratégia o Paulo já desenvolveu e o que ele falou, ele vai apresentar isso num outro evento, que aí o tema será só planejamento estratégico. Tá bom, é que eu não vi a hora passar aqui, meu relógio passou aqui. Mas, enfim, então, estou dando um exemplo de segurança. Outro tópico a ser tratado, poder político e organização do Estado. Nós temos que apresentar uma proposta que vai dizer claramente o seguinte, temos que, entre outras coisas, defender extinção de fundo partidário, fim de voto obrigatório, obviamente, fim das urnas eletrônicas, que são inaceitáveis, e voto em cédula, e pautas nesse sentido. Nós temos que falar também da necessidade de mudança dos critérios de composição do STF, para dar um exemplo. Nós temos que falar também um item que é extremamente importante, que diz respeito a direito de propriedade. No Brasil, o Luiz Felipe discorre muito bem sobre isso, o direito de propriedade ele não está garantido por conta do nosso ordenamento institucional. Então, temos que remover da Constituição todos os itens e dispositivos que atentem contra o direito de segurança, contra o direito de propriedade, inclusive sob pretexto de cumprir sua função social. Então, um exemplo. Então, nós temos um elenco de conjuntos que envolve imigração, eu posso continuar aqui, o tempo não vai permitir, imigração, soberania nacional, temos que, por exemplo, um ponto específico de política externa. O Brasil deveria romper relações diplomáticas com ditaduras da Venezuela, Cuba e Coreia do Norte e decidir apoiar financeiramente e diplomaticamente as oposições a esses regimes. Então, é esse conjunto de pautas, de um programa que nós temos que elaborar de modo articulado para levar à sociedade, levar aos formadores de opinião pública, para dizermos aquilo que queremos e obrigar a esquerda a reagir no sentido contrário. E não ficarmos apenas apagando o incêndio, que é o que a gente faz até hoje. Né? Então, vou encerrar aqui, depois a gente continua na mesa. Obrigada, Paulo. Eu sei que a gente tem muito mais para ouvir do Paulo, mas, infelizmente, eu tenho que ser a chata aqui e administrar o tempo, tá?
Bom, ele falou em estratégia, e eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia. A gente sabe que a esquerda ela tem vários organismos internacionais que apoiam financeiramente, e a direita não tem. Como é que a gente pode, Cláudia, ter uma estratégia sem ter esse apoio financeiro que eles têm? Pergunta quase que sem resposta, né? Acho que eu judiei da minha amiga. É até covardia, né, perguntar isso, porque... Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela presença de todos. E, como o Paulo falou muito bem, o primeiro passo, eu acredito que seja a gente sentar e saber o que a gente quer. Primeiro ponto, não adianta a gente sair atirando para todos os lados, de uma forma desordenada. A gente tem que ter sempre em mente, como já foi dito aqui por várias pessoas, que a esquerda está fazendo esse trabalho há mais de 50 anos no Brasil. Então, eles têm uma coisa bem estruturada, eles têm um apoio internacional, eles não são sozinhos aqui. A gente não pode imaginar que o problema da esquerda tomar o poder no Brasil começou com o PT, não foi assim. Já começou há muito tempo. E a questão é cultural. Nós estamos em plena guerra cultural. Não quer dizer que a gente tenha todos os mecanismos para resolver isso. Mas exatamente por não ter os mecanismos, não ter financiamento, não ter apoio, a gente precisa ter foco. E o foco tem que começar justamente as pessoas se sentando, esquecendo as diferenças naquele momento e focando nos pontos comuns, que são o que a gente acabou de dizer, todo mundo acabou de dizer aqui. Nossa sociedade é essencialmente conservadora. Nós sofremos uma lavagem aqui, cerebral e tudo mais, mas consequência de uma estratégia muito bem planejada e muito bem executada. Então, nós temos que ter, pelo menos, capacidade de reconhecer o inimigo, como já foi falado aqui, e saber de que forma a gente pode modificar a cabeça das pessoas. Porque, se nós não tivermos essa mudança cultural, que foi onde se baseou toda a implantação de ideário de esquerda, foi na mudança da cabeça das pessoas. Começou na escola, começou na universidade, e daí foi tomando todos os setores. Hoje, nós temos, na nossa política brasileira, todos os três poderes absolutamente dominados por essas ideias de esquerda. Então, nós temos um STF que pratica o ativismo jurídico sem o menor constrangimento e dizendo que estão certos, e é assim que tem que ser. Nós somos supremos, né, como o nosso ministro aí falou, eles são supremos, e eles acham que eles podem atuar como legislativo, como executivo e como judiciário. Então, eu sempre falo que isso é uma ideia que é antiga, porque, se não me engano, o ministro Paulo Brossard falava isso, que dentro da hierarquia do judiciário, existe a prerrogativa do Supremo de errar por último. E eu nunca imaginei que isso pudesse ser levado a um ponto tão grave como a gente está vendo hoje. Nós temos hoje o judiciário, o Supremo especificamente, governando o país. E eles governam sem representatividade alguma. Ninguém elege ministro do Supremo. Eles estão lá por conveniências. E a coisa ficou tão séria que nós já temos essa falha de representatividade no próprio legislativo, que fundamentalmente deveria representar os interesses do povo, e não representa. Portanto, Meire, olha, eu acho que é difícil a gente fazer as coisas sem recurso financeiro, mas é muito mais difícil. A gente tem falta de muito mais coisa do que simplesmente o custeio disso aí. A gente precisa de cabeças pensantes e que se disponham realmente a atuar. E bater de frente, não se acovardar diante do politicamente correto e todas essas pautas. E, principalmente, o primeiro passo, tomar consciência de que tudo isso são realmente construções, são narrativas, são
ideias, né, que são colocadas e que não necessariamente correspondem à realidade. E a gente tem que ter coragem de saber que a gente pode, pelo menos, tentar mudar o foco. Talvez usando a mesma estratégia que eles usaram no início. A gente está no início, né? Então, pode ser que seja por aí. Eles têm dinheiro, mas nós temos garra, não é? Exatamente. É isso. Você está com a pergunta para o Thomas? Passei para a Cláudia uma pergunta que alguém fez para o Thomas. Ela pode fazê-la, por favor, Cláudia? Sim. Bom, Thomas, todos sabemos, né, conhecemos você o suficiente para saber que você defende o federalismo. Como nós acreditamos que o federalismo seja um desses caminhos que a gente precisa trilhar para sair da situação que a gente está, né? Então, a gente sabe que a implantação do federalismo depende de várias mudanças legislativas, da Constituição e tudo mais. O que você imagina que seja o primeiro passo que a gente deva dar para conseguir implantar um federalismo real, né, no Brasil e modificar totalmente a nossa estrutura atual, né? Muito obrigado. Tá ok? Funcionando, hein? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite também. É um prazer também rever vários amigos de vários lugares do Brasil e conhecer outros que a gente conhece pela rede, né? Como o Paulo Enéas, outros também, né? E outros que estão por aqui. Bem, veja. Vocês sabem o que é isso aqui, né? Essa é a nossa Constituição. Tudo isso que está acontecendo no país, todas essas vespas que estão sendo soltas, todo santo dia, inclusive quando às vezes até por hora. Obrigado. Talvez que seja melhor. Saem lá de Brasília, saem dessa estrutura que é garantida por este documento aqui, que se diz de Constituição Cidadã. 2/3 não estão regulamentados. E 1/3 já está sendo escanteado pela Constituição da excepcionalidade construída pelo Supremo Tribunal Federal. Eles estão fazendo uma nova Constituição. Michel Temer acabou de passar, feito trator, com o aumento dos impostos sobre o combustível. Houve uma sentença que suspendeu tal decreto, e esse decreto foi cassado numa ação da AGU, da Advocacia Geral da União, no Tribunal Federal de Recursos, que reconheceu que é inconstitucional, mas que o governo precisa disso. Precisa dos 10 bilhões e acabou. E ninguém parou para pensar o risco que isso tem para a sociedade. Porque com este precedente aberto, qualquer governante pode fazer o que quiser, porque é preciso fazer. A Constituição, bom, meus amigos, se ela não vale absolutamente mais nada, só vale para quem realmente tem o poder da caneta, quem tem o poder coercitivo, da força, da polícia, das instituições, então está na hora de substituir isso aqui. Eu gosto de carregar na carteira 2 documentos. Um é a Constituição Americana. Está aqui. Essa aqui é a Constituição Americana, se a Cláudia quiser abrir. 7 artigos, 27 emendas, 240 anos. Está aí. E esse outro documento, meus amigos, vou pedir para o Marcelo abrir também e mostrar ao público. Este é um ensaio de uma Constituição federalista,
orientada para a autonomia dos estados, orientada para a autonomia das cidades e orientada para refazer a estrutura deste país. Quando se fala em atacar a estrutura com determinadas ações pontuais, me faz lembrar daqueles ataques que os terráqueos e outros membros das federações intergalácticas faziam na Star Wars contra aquela estrutura que, curiosamente, se chamava Estrela da Morte. Alguém se lembra disso? E o que é que detonou com a estrutura, com aquela estrutura? Foi um único tiro no reator daquela estrutura. Está aqui o reator, minha gente. O reator dessa estrutura que se transformou o nosso país, ou que comanda o nosso país e que subjuga toda a sociedade, está aqui. É isso aqui que tem que levar um tiro único. Como fazer isso? O poder não emana do povo? Aqui, nessa Constituição, diz que o poder emana do povo na forma da Constituição. Ou seja, já amarraram o poder de vocês nesse negócio aqui. Só que nós somos 210 milhões de pessoas, 150 milhões de eleitores. Se nós nos organizarmos como foi dito aqui, nós derrubamos isso aqui, porque o país é nosso, não é dessa turma que fez isso aqui. E nós temos essa oportunidade, como foi dita por um palestrante anterior. Nós temos uma espetacular oportunidade. Paulo Moura falou, agradecendo ao PT por ter dado essa oportunidade. Sim, porque nos fez levantar. Nós nos levantamos. E agora nós temos a oportunidade de fazer isso. Então, o movimento federalista foi criado para instrumentalizar a sociedade para fazer isso. Porque é preciso fazer de forma orientada. Via um partido político, que tem um projeto pronto. Este ensaio constitucional, que está com o Marcelo, já está na Constituição, numa construção coletiva com a sociedade. Esse ensaio, nós não somos donos da verdade. Isso é um ensaio para uma construção coletiva. Nós devemos formar uma Assembleia Nacional Constituinte para não sofrer a mesma coisa que aconteceu em 88, que construíram esse Frankenstein para nós aqui. Thomas, deixa eu aproveitar esse gancho e te fazer uma pergunta. Eu também Sim. tenho esse mesmo medo, né? Aliás, eu tenho pavor quando se fala em alterar a Constituição. Com esse Congresso que tem aí, nós não temos a menor chance de termos uma Constituição decente. Referendo. Então, qual é o caminho? Referendo nacional. Referendo. Por isso a construção coletiva. O Congresso não pode se meter nisso. A única coisa que o Congresso pode fazer é autorizar, pela força política do povo brasileiro, autorizar o referendo, que dentro do nosso projeto, dentro da nossa estratégia, está marcado para o dia 21 de abril de 2019. Está na mão de vocês fazer isso acontecer. Acessem o Movimento Federalista e vocês vão ver todos os caminhos, os sites, os links, etc. Tem um partido político sendo construído, nós podemos registrar esse partido ou fundir com um partido. Enfim, nós temos todas as condições de fazer isso acontecer urgentemente, porque não dá mais tempo. O Brasil, na era da velocidade dos gigabits, não tem mais tempo diante da globalização. Nós não temos 30 anos mais. Infelizmente. A guerra cultural é necessária? Sim, sem dúvida. Eu trouxe aqui, meus amigos, 10 premissas que não foram ditas ainda neste fórum de conservadorismo.
todos eles alinhados com o federalismo. Porque o federalismo não é uma invenção humana, é um fato social. Ele acontece há muitos e muitos e muitos anos, milhares de anos, sendo aperfeiçoado paulatinamente e buscando as premissas que começaram a ser construídas desde Edmund Burke, até chegar nesse ponto dos neoconservadores, que conseguiram listar, se me permite, eu não vou me demorar, a existência de uma ordem moral dentro da alma de cada um e dentro da comunidade. A comunidade, só com autonomia local, pode ter esta alma comum, esta alma de ordem moral. A aderência ao costume, o common sense, o senso comum, as convenções. O povo brasileiro é conservador e quer mudar esse senso comum com leis para afetar as futuras gerações, como foi muito bem dito aqui no painel anterior. A sabedoria imprescritível e imutável, apenas avançando na própria sabedoria da evolução dos fatos. A prudência para que medidas sejam pensadas para o longo prazo. Isso só a sociedade pode fazer isso. Diversidade diferente de igualitarismo. Olha que palavra horrível que essa gente inventou. A soma da diversidade é que faz a riqueza de uma comunidade e de uma nação. A imperfeição humana, nós somos imperfeitos. E entregamos o poder de forma centralizada para imperfeitos. Os Founding Fathers, os pais fundadores americanos, já diziam que se os homens fossem anjos, não seriam necessários governos. Então, nós precisamos de governos. Mas, com liberdade e propriedade, e a vida, muito bem dito, muito bem lembrado aqui pela Patrícia, naquela ordem, vida, liberdade e propriedade. Associação voluntária, muito diferentemente do coletivismo forçado. Você tem que ter a liberdade para se associar ao que quiser e fazer o que quiser dentro das convenções sociais, mas sem o coletivismo imposto por um Estado totalitário, como eles estão caminhando para isso. Governos, poder limitado. Wilhelm von Humboldt, por exemplo, foi um cara que escreveu, o irmão do Alexander von Humboldt, escreveu Os Limites da Ação do Estado. Como é que você estabelece esses limites? Os liberais costumam falar sobre esses limites, mas os limites só podem ser estabelecidos dentro de um princípio, o princípio da subsidiariedade, muito bem aplicado. E a permanência com as mudanças. A permanência dos valores conservadores, com as mudanças que são necessárias, sem perder o conservadorismo das melhores tradições que mantém, que construíram a sociedade humana ao longo dos 10.000 anos. Então, nós temos condições, sim, meus caros, de fazer isso acontecer, mas é preciso de ação imediata. E é muito simples registrar o federalista, ampliar esse movimento federalista, levar essas informações para o cidadão comum, que vai saber que é muito melhor o dinheiro dos impostos ficar na própria cidade do que ir lá para Brasília. 75% fica. 75% vai embora para Brasília. Isso é um absurdo. Concentra poder e concentra dinheiro. Não pode dar boa coisa nisso. Então, quando nós conseguimos orientar esse processo para levar a sociedade, a toda a sociedade brasileira, que entenderá facilmente essas premissas, nós vamos mudar o país, sim, com toda certeza. E 2018 a gente tem plenas condições de passar o rolo em cima dessa gente toda. Muito bem colocado pelo Thomas, a gente precisa acabar com essa centralização de poder em Brasília. Enquanto nós tivermos isso, nós não teremos chance de mudar o Brasil. Então,
No meu entendimento, eu acho que isso é prioridade. Bom, antes da gente encerrar esse painel, para depois irmos almoçar, eu vou pedir para o Marcelo Reis vir até aqui à frente para dar uma palavrinha para vocês. Gente, para iniciar, como eu sempre faço, sempre fiz, e principalmente esse painel que é de estratégia e diretrizes, vamos todos levantar aí, vamos fazer uma oração de Pai Nosso, pedir ao nosso Deus que nos abençoe, isso é fundamental, e nos dá diretrizes e realmente nos orienta. Aí depois nós vamos para a parte humana, ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação. E livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nos oriente, Senhor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Reis, estou vendo que o general Paulo Chagas está aí, admiro muito o senhor. Gostaria de agradecer ao presidente Levi por essa iniciativa de pelo menos começar a uma união de diversos movimentos, diversas pessoas fora de São Paulo, tem gente fora de São Paulo aqui, a Meire também, ao meu amigo José Parra. Muito boa organização. É isso aí. Sem união, nós não vamos conseguir vencer essa esquerda maldita, sem vergonha. Nós iniciamos nas redes sociais. Eles estavam atrasados. Eles não tinham as redes sociais como um trabalho. E hoje eles já passaram na nossa frente. Então tem alguma coisa errada. Se nós iniciamos, ok? Se foi dito aí em outro bloco, dizendo que o PT fez um favor para nós, ótimo, foi um favor. Ô, doutor Júlio, tudo bem, doutor? Estava em Miami, né, curtindo. Essa direita é maravilhosa. E se nós iniciamos nas redes sociais, e o PT, o que o PT fez junto com a esquerda, junto com o PSOL, junto com o PSTU, começaram. Isso a gente está falando de 2010, 2011, 2012 e 2013. Começaram a vir com o movimento Passe Livre, pleiteando 20 centavos, para atingir os jovens de faculdade da USP, ok? E burlar os nossos manifestos, que nós tínhamos os nossos manifestos, que a Folha de São Paulo tirava sarro, que era 20 pessoas, 20 do MASP, ok? Tanto o Ricardo Roque também participava. Muita gente aqui, acho que algumas pessoas aqui participavam, porque a gente se reunia, não tinha trio elétrico, não tinha recursos, né, doutora Cláudia? A gente não recebe igual o MST do governo. Isso é um absurdo, para ficar invadindo terras. Então não tinha recursos, mas nós tínhamos a perseverança, porque só vai vencer essa guerra quem não desistir. Eu, desde 2010... iniciando, isso é uma guerra, tá? Iniciado isso, eu vi muita gente desistir no meio do caminho. E a perseverança e a persistência é um dos pontos fundamentais. Mesmo que tudo esteja mostrando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, você tem que persistir. Se você tem um foco, continue nesse foco. Hoje eu vejo que os movimentos e as pessoas perderam o foco. Por que perderam o foco? Porque é tanta coisa que acontece no nosso país, todo dia você levanta já esperando uma notícia ruim, ok? E as pessoas perderam o foco. É a mesma coisa, você está com um prato de comida, você pede uma picanha, você come ela na metade, daqui a pouco você vai pedir a milanesa, entendeu? Você acaba não comendo todo o prato. Então, nós precisamos voltar ao foco. Nós tínhamos um foco que era impeachment de Dilma Rousseff, ok? Independente se o Congresso, se o Senado e o Lewandowski deram um golpe nesse impeachment, nós temos que continuar. Próximo passo, o Lula precisa devolver todo o dinheiro que nos roubou,
para não ficar financiando essas quadrilhas de esquerda para destruir o nosso país. Então, nós temos que continuar nesse foco. Aí perdeu-se um foco eminente, porque não sabe se fala fora Temer, porque a esquerda está falando fora Temer. Aí eu não posso falar, porque eu também sou da esquerda, eu vou estar me igualando a eles. Ótimo, então, volte-se ao foco anterior. Vamos resolver o que nós iniciamos, começo, meio e fim, e terminar, ok? Impeachmentamos Dilma Rousseff, destruímos daí, extinguimos da face da terra esse PT, essa quadrilha que é do Partido dos Terroristas, ok? E depois iniciamos, em 2018, espero que não venha esse golpe de tirarem o voto impresso, senão nós vamos estar... É brincadeira, eu falo que nós iniciamos também pleiteando sobre as urnas eletrônicas. Isso é uma palhaçada de ser enganado. Aí como que nós podemos fazer, cidadão comum, como que eu posso fazer um ativismo e dar resultado? Primeiro, você vai numa padaria, você conversa com as pessoas. Eu, por exemplo, passo 18, agora não estou passando. Tive diversas dificuldades. Não foi fácil enfrentar esses bandidos. Tentaram me matar diversas vezes. A minha vida virou de cabeça para baixo. Entendeu? Não foi fácil. Tudo que foi construído também foi destruído. Porque eles não deixaram barato, não. Eles não admitem assim, ouvir a verdade. Eles não admitem perder. No campo até da ideologia, nada, eles não admitem nada. Então, eles partem sempre para a ignorância. O cidadão comum, você que pode estar fazendo seu ativismo, primeiro, essa parte de estar se reunindo nesse primeiro fórum, eu acho muito importante, porque primeiro você começa a congregar. Quando você começa a congregar, você já tem uma visão única e objetiva. E nós precisamos, a partir... Já estamos atrasados. Lembre-se que eu falei anteriormente. Iniciamos na rede social, nós iniciamos na rede social. Todos nós aqui. Tá? Facebook, o Twitter. E aí perdemos. O que a esquerda fez? A esquerda foi lá, congregou mais de 2.000 pessoas, acamparam, principalmente pegaram os jovens, acamparam, ensinaram como trabalhar na rede social. E aí trouxe o quê? Se alguém sabe o que eles trouxeram na rede social? Mas alguém sabe qual que era o objetivo disso aí? Além de tirar o foco, é trazer para todos nós. Quando você não tem uma comunicação objetiva, entendeu? E você começa a ter muitos pontos para você bater, você não consegue ter resultado positivo em nenhum dos seus pontos. Ah, eu vou tirar Dilma. Tá, mas tem o Lula. Ah, mas tem lá o Zé Disseu. Ah, não tem o quê. Aí você não consegue. Porque não adianta, gente, imagine. Eu recebo de WhatsApp mais de 50 mil WhatsApps. Eu tenho mais de 5 mil grupos. Tenho mais de 2.000 pessoas de contatos. 50 mil WhatsApps. Quem vai ler isso aí? Quem consegue ler? Não dá, você não consegue ler. Então você tem que, para nós, todos nós, para conseguirmos, pelo menos, ter um sucesso, tá? E uma vitória. Porque nós estamos numa guerra. Então, doutor de frente é um general, pô. Nós estamos numa guerra. E para vencer as batalhas, nós precisamos ter esse foco. E essa união. Eu lembro que no começo do Revoltados Online, que ninguém conhecia, e eu estava na rede social e eu convidava as pessoas, o pai até prova disso, nós se reuníamos na Avenida Paulista, no Charme da Paulista, que é um barzinho, uma lanchonete que não fecha, para poder, todos nós se conhecermos, e a partir daquele momento, aí a gente começar a atuar. E a cada 15 dias nós fazíamos isso. Iniciou-se assim, o Revoltados Online. Para você conhecer as pessoas, primeiro você fala na rede social, depois você acaba conhecendo, porque você não sabe também se o lobo vai estar na pele de cordeiro, ou ovelha, entendeu? Então você não sabe se o cara é seu inimigo e está falando que é seu amigo,
Então, nós precisamos, gente, dessa união. Tomara que Levi Fidelix nos proporcione mais vezes essa que é importante para todos nós. Pessoal que está na internet, a gente não conseguiu passar os links, passar ao vivo aqui, porque está com problema de link lá no meu computador, mas está pela fundação, né? Está ao vivo, então o pessoal na internet também, compartilhando, é importante. E foco, nós temos que ter um foco, uma diretriz. Eu lembro que em 2010, 2011, a Folha de São Paulo, esses jornais esquerdistas aí, que a Carta Capital, falavam que a revolução não ia sair debaixo do MASP. E ela saiu. Ela saiu da Avenida Paulista. Ok? E foi uma grande revolução, uma junção, uma congregação de pessoas. Tinha três grandes movimentos, o Vem Pra Rua, o MBL e o Revoltados Online. Ok? O único que foi censurado pelo Facebook, qual que foi? Mas é o único que também que não se concominou com os poderosos do poder. Isso é fato. E eu também é o único, eu sou o primeiro brasileiro a ter uma liminar antecipada. A ter uma liminar antecipada contra o Facebook, ok? Plataformas para a gente usar. Nós não podemos ficar, principalmente nessas eleições agora, só em Facebook. Os números não são reais. O Facebook você perde muito tempo da sua vida batendo papo, porque a conversa é mais rápida. Os números não são reais. Então nós precisamos também migrar para o Google, que é uma plataforma de busca, a maior do mundo, ok? Nós precisamos estar nela, no YouTube e Twitter. Nós não podemos ficar só na mão de uma plataforma. Ou do Mark Zuckerberg, que fechou conchavo com Dilma Rousseff. Tanto quando era presidente, se encontrou com ele. Ok? E ele tem viés esquerdista. O Facebook tem viés esquerdistas. Eu vi uma reportagem esses dias que estão tirando as páginas dos católicos. Agora, primeiro tiraram dos movimentos de direita. Aí, agora estão tirando dos católicos. Mas eles não tiram do MTST, eles não tiram da CUT, eles não tiram nada disso. De esquerda você não vê nenhum problema. Está tudo lá. Até deputada falando que pode matar, que está tudo certo. Ok? Então nós temos que migrar. Eu vou repetir de novo. Isso já é uma cobrança. Espero que o presidente faça de novo isso em maior escala. E também, todos os meses seria importante nós estarmos reunidos e aí colocar as diretrizes e as estratégias de atuação, porque o tempo está passando. A esquerda já está trabalhando. Para quem eles vão botar lá? Para quem eles querem enganar o povo brasileiro de novo? E nós precisamos também estar atentos, porque senão nós vamos dar mais um passo atrás. Sai na frente e mantém-se atrás. E lembre-se de uma coisa que é verídico. Juntos somos mais fortes. E com Deus somos imbatíveis. Pessoal, o Leandro quer fazer uma última pergunta aqui para a Cláudia Castro, e depois nós vamos passar a palavra para o Levi e para o nosso almoço, tá? Um aviso para vocês, aí fora o pessoal da Saraiva está com o livro de vários palestrantes aqui, e também com outros livros de direita. Então, quem tiver interesse em conhecer esses livros, na saída eles vão estar ali, tá? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Levi Fidelix pessoalmente pelo convite, pela oportunidade desse congresso, que é única. Eu gostaria de perguntar para a doutora Cláudia Castro qual que é o papel da comunidade jurídica dentro do movimento de direita em até moderar certas propostas que estão na cabeça infelizmente, estão na cabeça de muita gente, que o Paulo Enéas tocou na questão das reformas do direito penal e no processo penal. Infelizmente, tem muita gente na direita que sai com pensamentos como, bandido tem que matar tudo, ou até defender a pena de morte, que é uma coisa que não tem a possibilidade de ser aprovado no Brasil, até por uma questão de cláusula pétrea. E eu queria saber dela qual que é
quais são assim, as estratégias para a gente fazer umas propostas mais moderadas no direito penal, mas que tenham uma chance maior de serem aprovadas. Por exemplo, a mudança do limite de máximo de pena constitucional de 30 para 40 anos, ou a extinção do regime semiaberto, ou então o uso das prisões preventivas como combate à corrupção, que é o que o Sérgio Moro está fazendo e com muito sucesso. Que eu penso que a gente não pode ser exagerado na questão do direito penal, até para a gente não se igualar do outro lado. Porque o Sérgio Moro, o que o Sérgio Moro está fazendo, tudo dentro da lei, sem abuso. Então, eu gostaria de perguntar para ela como é que ela vê essa questão do papel da comunidade jurídica dentro do movimento de direita, nesse papel de esclarecimento. Leandro, infelizmente, eu acho que a atuação da comunidade jurídica está cada vez mais centrada no Ministério Público. E, infelizmente, o Ministério Público não está se mostrando uma instituição confiável. O Ministério Público não atua na defesa da sociedade nem na defesa da lei. Essa questão que foi mencionada aqui, a questão do aumentar as penas e tudo mais, desde a época que eu fiz faculdade, faz muito tempo isso, que se dizia o que assusta o criminoso não é o tamanho da pena, é a certeza da sua aplicação. E isso é o que nós não estamos tendo com o Ministério Público. Nós temos advogado que vive da advocacia, ele recebe honorários. E quem paga honorários? Quem tem condição de pagar honorários aos advogados? Então, você tem o quê? Você tem o Ministério Público de um lado, você tem a Defensoria Pública do outro, que, em tese, deveria fazer essa outra parte. O que a Defensoria Pública faz? Olha para os seus próprios salários, olha as suas condições de trabalho e não atua como deveria atuar. Como você tem o Ministério Público não atuando na defesa da lei, e sim na defesa dos interesses do Estado. Então, também é uma instituição aparelhada, como todas as outras estão, e a gente fica sem ter a quem recorrer. Essa questão de aplicação, forma de aplicar a pena, questão de cumprir só 1/6, mas isso é mudança de legislação ordinária, não tem que mudar a Constituição, não tem que mudar os 30 anos, você tem que mudar a lei de execuções penais. Ninguém fala sobre isso, ninguém nem sabe que existe uma lei específica que fala de execução penal. Então, é difícil, você teria que ter uma formação das pessoas serem formadas nessa linha de entendimento. Hoje as faculdades de Direito não abordam sequer essas questões, e fica muito difícil. Você tem advogados que são despejados aos milhares a cada ano, que não sabem o que fazer, só usam a Constituição e as leis como manual de instrução. E não é assim, não deveria ser. Então, eu acho que o papel da comunidade jurídica hoje está muito limitado e está muito sem espaço para atuar. Enfim.